Bom dia, meus amados. Bom dia. Acho que ficou até alto para mim também. Vou baixar um pouquinho aqui só. Convido os irmãos também a abrirem as suas Bíblias em o livro de Gálatas, no capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o 5, que diz o seguinte: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas um dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o seu próprio modo de agir, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Pai eterno, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez, pedimos, Senhor, que tu possas estar nos capacitando, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que possamos sair transformados nessa manhã para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Amém. Amados, Paulo termina o capítulo 5, que nós vimos na semana anterior, afirmando que se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Na verdade, o privilégio que nós temos de estar aqui essa manhã, ele não é conquistado por mérito, mas sim por algo que foi dado por Deus. Ele também afirma que a libertação da lei não leva ao liberalismo, mas à dependência guiado pelo Espírito Santo. Nós vemos isso aí no livro de Gálatas, capítulo anterior, no 5, de 22 a 23. Então, essa liberdade que nós temos hoje, ela só é possível porque Cristo já nos libertou. Então, nós vamos ver isso em Romanos 5:8, que Paulo escreve: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós enquanto éramos pecadores. Ele vem falar também em Gálatas, no capítulo 2, que diz o seguinte: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amados, nós temos esse capítulo, ele vai falar de algo muito interessante e muito preocupante. E ali ele fala que é o perigo do pecado. Nós, na abertura do culto, foi lido que se nós dizemos que não pecamos, nós fazemos de Deus mentiroso. Mas nós temos que ter esse cuidado, esse zelo de nós mantermos livres da acusação do pecado. Então nós vemos ali no versículo 1 que Paulo escreve: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. E que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Ou seja,
surpreendido em alguma falta. O que significa isso? Significa que o pecado aqui, ele é involuntário. Não estamos falando daquele pecado recorrente, não estamos falando daquele pecado premeditado. Não se refere também àquela rebelião deliberada, mas refere à nossa fraqueza humana. O homem espiritual, ele age de maneira diferente do mundo. Nós acabamos de falar aqui que nós agimos diferente que o mundo age. Nós temos reações diferentes que o mundo tem. E como bem disse o Rodrigo, o nosso papel hoje como homens e mulheres cristãos, nós temos que ter essa postura diante do mundo. Então, o homem espiritual age de maneira diferente do mundo e essas ações se manifestam especialmente no trato com as pessoas ao nosso redor. Essa palavra aqui que Paulo escreve é para cristão, é para igreja. Mas nós vivemos no mundo, não estamos separados do mundo, vivemos nele. E por nós vivermos nesse mundo, a nossa maneira de agir, ela tem que ser diferente. Paulo apresenta a vida de quem anda no Espírito, mostrando a forma correta de lidar com o irmão que caiu no erro. E nós observamos porque no capítulo 1, se um irmão, ele fala, se alguém for surpreendido em alguma falta, então nós observamos, ou seja, essa carta está sendo escrita para irmãos da igreja, aqueles que têm e que partilham a mesma fé. E a gente observa que, por que ele escreve isso? Porque nem todos da igreja da Galácia podiam ser classificados dessa maneira. E tinham pessoas infiltradas na igreja que não poderiam ser qualificados como partilhando a mesma fé. Existiam pessoas que eram judaizantes que estavam querendo influenciar a igreja na Galácia. Isso nós falamos durante essa pregação de Gálatas todinho, as dificuldades que eles tinham, porque eles achavam que não era somente crer em Cristo suficiente para a salvação, mas teria outras coisas a mais. Então, Paulo aponta com clareza a quem dirige essas orientações. Irmãos, nós. O versículo ele começa com essa hipótese. Se alguém for surpreendido em alguma falta. Na NVI está escrito surpreendido em algum pecado. Não sei como é que está a tradução na NVT, não sei como é que é. Se está escrito falta ou pecado? Pecado. E essas palavras mostram a possibilidade, essa possibilidade em nossos relacionamentos entre crentes, de acontecer que um irmão flagrar outro praticando umas das obras da carne. Aqui Paulo vai usar esse verbo em grego que está traduzido em surpreender. Então ele aponta para o sentido de alguém ter sido pego de surpresa em algum erro ou referir-se à própria pessoa que foi pego de surpresa no pecado. Eu posso pensar, puxa vida, errei. Eu posso me surpreender da maneira que eu agi. Mas também nós podemos surpreender alguém que usou essas, como ele diz aqui, obras da carne. Seja qual for o que Paulo tinha em mente, o fato é questão é que que se refere a alguém que cometeu uma falta. E Paulo se refere a isso aí como pecado. E ele diz que o passo em falta. Um passo em falso. Revela aquela situação de quem numa caminhada deslizou e caiu para o lado. Então, deste modo, tudo indica que Paulo não está tratando aqui de um pecador costumaz.
ou de um homem obstinado na prática do mal, mas aqueles que ao longo de sua caminhada, como um crente sincero, tropeça em virtude da sua própria fraqueza. Não estamos falando daquele pecador nós estamos falando de um adúltero, aonde o pecado é repetido dia após dia. Nós estamos falando de um pecado desses que a gente observa que ele é costumaz, que ele que o homem é obstinado por esse pecado. Estamos falando daquele pecado aonde nós caímos pelo fato, como Paulo fala, por causa da nossa fraqueza. Então, Paulo vai ensinar aqui a maneira que a correção deve ser aplicada pelos que são espirituais, ou seja, os que vivem e andam no Espírito e se mantêm debaixo desse controle. Atuar como restaurador, não como acusador. Atuar como restaurar por amor a esta pessoa. Se nós observarmos a maneira que Paulo fala, a maneira que Paulo ele repete, a maneira que nós vimos no fruto do Espírito, que o primeiro fruto que aparece ali, ele fala de amor. Nós vimos ali como ele fala que ama o teu próximo como a ti mesmo, ou seja, a importância do amor na vida do crente. E aqui nós devemos corrigir, nós devemos restaurar por amor. Então, Paulo aqui ressalta que as virtudes do fruto do Espírito ensina que o trabalho de recuperação deve ser feito com espírito de brandura, ou seja, mansidão. Não somos acusadores. Não, a intenção aqui de surpreender, a função de corrigir é para restauração, para comunhão. Por isso, Paulo se dirige aos irmãos, orientando-os no sentido de evitar qualquer tentação que os leve à prática do mal. E ele também observa que os crentes espirituais, ou seja, os que são responsáveis pela recuperação do irmão que pecou, também não está livre do perigo da queda. Segundo Paulo, o crente deve vigiar, ficar atento, observar cuidadosamente as circunstâncias ao seu redor. Desta forma, detectar os momentos, os lugares e as áreas e a quem a tentação pode surgir e evitá-la. Hoje nós vivemos num mundo onde existe facilidades. Hoje nós abrimos um computador, nós temos todas as facilidades de nós vermos o que nós quisermos. Aqui existe essa maneira que nós devemos vigiar e ficar atento diante de movimentos, de lugares ou áreas, como eu falei, que podem nos levar a essa tentação e evitá-la. Hoje nós temos, muitas vidas não teriam se arruinado se tivessem sido cautelosas, observando as fontes de tentação e fugindo delas. Nós temos um pastor famoso, americano, escritor de vários livros. Caiu em adultério. Na verdade, ele não vigiou, ele não observou, ele não viu que aqueles lugares aonde ele estava o fez cair. E nós temos que ter essa atenção, porque desta maneira nós também podemos a possibilidade que existe em cada um de nós. Então, como nós temos observado vários homens e mulheres caindo em adultério e pecados pesados, pelo simples fato de não vigiar e principalmente
não medir as consequências futuras. O grande problema é que muitas vezes, na emoção, no âmbito de querer, ou seja, desejar o prazer, muitas vezes não são observados pelas consequências futuras. Como aconteceu com esse pastor. Ele foi afastado do ministério. O seu trabalho de como um escritor, ele ficou em dúvida diante do meio cristão, porque ele não vigiou. E ele não mediu as consequências que poderia ter acontecido. Nós tivemos um pregador chamado Jimmy Swaggart, faleceu também recentemente. Um homem que levou milhões de pessoas a Cristo através da sua igreja televisionada na época dos anos 70. Um homem que caiu em adultério. E nós observamos que algo interessante, como as pessoas depois, após a morte dele, publicaram nas redes sociais, o julgando, o condenando, sem, como aqui Paulo fala, sem brandura, sem esse sentimento espiritual, sem homens e mulheres não espirituais, acusando-o de algo que já foi declarado e arrependido. Jesus ensinou aos seus discípulos no Sermão do Monte, está lá em Mateus 5, que diz o seguinte, sobre essa vigilância, sobre esse cuidado, sobre essa maneira que você tem que estar observando o seu redor, o que você pode fazer ou não. E ele diz o seguinte, que é algo duro. E ele fala, se o seu olho direito leva você a tropeçar, NVI diz, se o olho direito leva você a pecar, olha que ele fala, arranque-o fora e jogue fora. Porque é preferível você perder a parte do corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Isso é duro. Não vamos usar isso literalmente, mas isso é duro. Aqui está dizendo que é melhor você perder uma parte do seu corpo do que você perder a salvação pelo pecado. Então aqui Paulo está se dirigindo a crentes maduros, aliás, ele dirige exatamente a essas que não devem se expor ao perigo. Nós não devemos nos expor ao perigo. A vigilância é o preço que se paga pela pureza e nos defender da nossa fragilidade diante das tentações. Observe que começamos esse capítulo dizendo, se os irmãos se forem surpreendidos, mas observe que isso é para cada um de nós, que devemos estar vigiantes, devemos estar atentos diante de um possível pecado que somos passíveis. E o próprio Paulo revela essa fragilidade que nós vimos em Romanos, que diz o seguinte, Romanos 7, porque nem mesmo compreendendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, concordo com a lei, que é boa. Nesse caso, quem faz já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, a minha carne, não habita bem nenhum. Pois o bem está em mim, mas não realizá-lo. Porque eu faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Amados, o pecado em nossas vidas tem que ser acidental. Já vimos isso várias vezes. Ele não pode ser premeditado. E a possibilidade de pecarmos é bastante real. Ah, não, eu sou blindado sobre o pecado.
Amados, essa possibilidade de pecar, ela é bastante real e verdadeira. Jesus alertando os seus discípulos no sentido de vigiarem e orarem para não caírem em tentações, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26. O espírito está pronto, fomos perdoados dos nossos pecados, reconciliados com Deus, mas ainda temos uma natureza pecaminosa. Eu coloquei aqui uma frase do Augusto Nicodemos que fala o seguinte, ó: o velho homem permanece em nós e está à espreita, aguardando o momento que possa tomar posse de nós e nos dominar novamente. O pecado pode nos surpreender. Isso inclui a todos nós, sem exceção. O pecado pode nos surpreender. Isto inclui todos nós, sem exceção. Paulo alertou a igreja de Corinto sobre a conduta daqueles que saíram do Egito e caíram, e adverte escrevendo: se alguém se considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Interessante que aqui ele não está falando assim, ó, aquele que está em pé, cuide-se. Ele fala aquele que se considera, aquele que está se achando, que está acima de qualquer dificuldade, acima de qualquer pecado. Cuide para que você não caia. Você que pensa que está bem. No versículo 2, ele vai falar o seguinte: leve as cargas um dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Paulo ensina que na igreja as pessoas devem levar as cargas um dos outros. Carga, nesse contexto, sugere, sabe o quê? Um peso excessivo, difícil de carregar. É a segunda milha, é o outro lado do rosto. Esse é o que Paulo está falando sobre a igreja, ela se ajudar, a igreja poder estar junta. Então, o contexto aponta para os fardos que o irmão carrega em decorrência da sua fraqueza moral e do pecado que caiu. Os judaizantes, preocupados em observar aspectos exteriores da lei mosaica, deixavam de lado esse cuidado fraternal, apontando o erro. Então, Paulo ele vai oferecer para eles substituir o que eles tanto valorizavam, que era a lei, por outra lei. A lei de Cristo. O Senhor ele anunciou ao seu discípulo um novo mandamento, João 13, e diz o seguinte: eu lhe dou um novo mandamento. Qual? Que vocês amem uns aos outros. Assim como que nós podemos amar o outro, assim como eu os amei. Que vocês também amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor um pelos outros. Como podemos ser reconhecidos como cristãos? Pelo amor. Amem uns aos outros. Vou amar meus amigos? Ame os inimigos, como está escrito na palavra. Ama aqueles que te acusam. Ama aqueles que te batem. É fácil amar um amigo, um irmão. Mas ama o teu inimigo. Para Paulo, o cumprimento dessa ordem ultrapassa o sentimento de simpatia e afeto. Como ali, Pedro, tu me amas? Eu disse, te considero, Senhor. Não é esse considerar, não é simplesmente esse
olá, como vai, tudo bem? É muito mais do que isso. O que Jesus aqui ensina, ele fala, nisto todos conhecerão e vocês, meus que serão todos, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Levar as cargas, porém, requer uma atitude de humildade. Infelizmente, muitos crentes pensam de si mais do que convém, de modo que, movidos por essa ilusão, negam-se a humilhar na prática de servir um irmão fraco. Mostram-se orgulhosos, sentem-se superiores e se tornam rígidos e cruéis no trato com quem caiu. E este é o grupo de que Paulo se refere no versículo 3. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Dizendo que o indivíduo que tem uma visão muito elevada de si mesmo, dentro da igreja ou em qualquer lugar, está se enganando, uma vez que não é nada, ou seja, não está acima de ninguém, posto que somos iguais diante de Deus. Todos somos iguais diante de Deus. Todos nós estamos sujeitos à queda. Não somos melhores. Os falsos mestres tinham essa atitude de soberba. Tanto que queriam influenciar os Gálatas a se circuncidarem. Justamente para quê? Nós vamos ver mais semana que vem, acredito. Porque eles queriam ser aplaudidos pelo mundo e se gloriarem nos seus êxitos. Queriam que aqueles Gálatas se circuncidassem, queria que eles fizessem aquelas coisas para eles se gloriarem, como se tivessem vencido. Vencemos, Paulo. Pessoas com essa postura jamais se colocam no mesmo nível do irmão que tropeçou, porque se acham melhores do que eles. Tratam que caiu com desprezo e não se gloriam por não terem sido fracos como ele. Lembramos aquela oração do fariseu e do publicano, lembram? Lá em Lucas, o fariseu ficou em pé e orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo que ganho. Amados, nós temos que ter uma atitude diferente. Na verdade, a gente observa nessa oração desse fariseu, não fez nada, não faz nada para recuperar, apenas com o propósito de se gloriar por não ter agido dessa forma. Eu sou bom porque aquele irmão caiu, mas eu não sou que nem ele. Aquele irmão errou, mas eu não sou como ele. Amados, temos que vigiar, temos que observar a maneira em que estamos tratando esse pecado. O pecado do irmão e o possível pecado que nós somos passíveis de cair. No versículo 4, que diz: mas cada um examine o seu próprio modo de agir, então terá motivo de gloriar-se. Paulo diz que essas pessoas, se alguém quiser gloriar-se, deve fazê-lo ao dar provas do seu próprio empenho da vida cristã, o que, aliás, abrange a socorrer os irmãos caídos. E no versículo 5 ele vai falar: porque cada um levará o seu próprio fardo. Aqui parece que é uma contradição do versículo 2, né? Leve as cargas uns dos outros. E aqui ele fala: cada um levará o seu próprio fardo. Mas na verdade é apenas uma contradição aparente. Porque Paulo fala sobre o dever de ajudar o irmão que está diante de dificuldades e o que leva a cair. Agora ele lembra que aqueles que apresentam como superiores e nada fazem,
cada um tem o seu fardo, ou seja, ter o nosso e conjuntos de fraqueza nos quais somos pessoalmente responsáveis. Não só observar e carregar os fardos do irmão, observe o teu fardo também. Porque você também é responsável pelo teu peso. Tu é responsável pela maneira que você vive. Em vez de observar as dos outros e se gloriar nelas, devemos cuidar com as nossas próprias cargas, uma vez que é por estas e não pelas dos outros é que vamos responder diante de Deus. Nós vamos responder diante de Deus, diante do que nós somos, não diante que eles são. Eu não vou ser julgado por Deus porque pelo pecado que o irmão cometeu. Eu vou ser julgado por Deus pelo pecado que eu cometi, o meu fardo. Basicamente, carregar as cargas, no versículo 2, são os problemas de um irmão pelo seu erro e fraqueza, enquanto o fardo, mencionado no versículo 5, são as fraquezas que cada um tem em sua vida, com os quais tem o dever intransferível de lutar. Amados, é uma luta. Nós vivemos uma luta diária, de eu contra eu, e eu mesmo. Porque, na verdade, o pecado, ele parece ser bom. O pecado, ele é atraente. Porque se não fosse, ninguém pecaria. Por que eu vou pecar com algo que não me chama atenção? Por que eu vou pecar com algo que não me atrai em alguma coisa? Por que eu vou buscar algo que eu não quero? Então, nós temos que tomar cuidado de saber que o pecado ele é extremamente atraente. O pecado ele tem esse jeito de ser algo bom, prazeroso. E é exatamente isso que nós temos que observar os nossos fardos. Se algo te chama atenção, lute. Se algo te faz abrir os teus olhos, lute, vigia, corre. Lembramos de José, com aquela mulher de Faraó, tentado por aquela mulher. E ele falou, eu tenho tudo no reino, menos a tua esposa. E o que ele faz? Ele dispara. A túnica fica na mão daquela mulher, mas ele corre. E é assim que nós devemos agir. Devemos correr do pecado. Para não sermos o quê? Surpreendidos. E se formos surpreendidos, que nós possamos ter a humildade de aceitarmos a correção. Na verdade, como Paulo está falando, essa correção não é para que eu me glorie ou você se glorie. Essa repressão é para que você prove e comprove o teu amor. Como nós devemos amar uns aos outros. Vamos aplicar essa palavra. A primeira coisa que nós podemos falar, somos agentes da graça comum. Restaurem os caídos como Cristo nos restaurou. E que a nossa motivação seja restauração, não condenação. A palavra, como é que se diz? A maneira que a igreja aplica a correção, existem várias tentativas para que quem errou, para quem caiu,
se arrependa. Vai você sozinho, depois vai em dois, depois tenta que haja essa restauração para que volte para o corpo. Somos restaurados para voltar para o corpo, não para sermos expulsos do corpo. Ou seja, nós somos esses agentes da graça. Nós somos esses que, como está escrito lá em Mateus, se o irmão pecar contra você, vá e o repreenda em particular. Se ele ouvir, você ganhou um irmão. Segunda aplicação, que vivamos em comunhão. A igreja é um corpo. Não é um aglomerado de pessoas. A igreja é uma família. Não é um aglomerado de conhecidos. A igreja deve ser um lugar onde você se sinta acolhido e não repelido. Que possamos viver em comunhão. Terceiro, que possamos oferecer apoio prático e emocional através de oração, através de aconselhamento e através de acompanhamento. Entendendo que as lutas por trás do pecado, eles trazem coisas em nossas vidas. Eles trazem solidão. Eles trazem trauma. Eles causam fraqueza. Alguém, quando é pego de surpresa diante de um pecado, ele necessita de um apoio prático, mas também um apoio emocional. Você não está sozinho. A grande dificuldade é que muitas vezes nós temos essa maneira de julgar o irmão. Por isso que muitas vezes a igreja não confessa o seu pecado um aos outros, pela dificuldade que tem de poder se abrir com um amigo, poder se abrir com uma amiga, confessar o seu pecado sem que seja julgado, sem que aquele que escuta se ache melhor. É algo que nós devemos praticar sempre. É algo que nós devemos buscar, esse contato, para podermos sermos realmente essa família em amor, por amor. Eu vou ouvir o que você tem. E por amor, eu não vou te julgar. Por amor, eu não vou me sentir melhor do que você. Por amor. Quarto, que possamos agir, como eu estou falando, sem superioridade. Lembrando que todos nós somos vulneráveis. Que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Que examinemos o nosso coração antes de ajudar. Que a gente observe dentro do nosso coração. Eu vou julgar, eu estou julgando. Eu sou livre desse erro que esse irmão ou essa irmã cometeu? Eu estou aqui para restaurar ou eu estou aqui para condenar? Porque nosso coração, amados, às vezes ele é enganoso. Às vezes não sempre. Porque no ímpeto de querer ajudar, aquele orgulho, aquela vaidade que consome cada um de nós, começa a entender, puxa, eu sou o cara. Eu sou bom, eu não peco, eu não erro. Aquele pecado oculto, como a própria palavra diz que nada permanece oculto. Antes, ele vem à luz. E se vier à luz, não é para a igreja condená-lo, é para a igreja restaurá-lo, para que volte para o corpo.
E a chave de tudo isso, o alvo não é expor o erro, mas guiar de volta a comunhão com Deus e com a igreja. Jesus, diante daquela mulher pega em adultério, que está escrito em João, o que ele fala? Inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essas respostas, foram saindo um por um. Começar pelos mais velhos até o último, ficando somente Jesus e a mulher diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde estão aqueles que... Onde estão eles? Ninguém condenou você. Ela respondeu: ninguém. Então Jesus falou: eu também não te condeno, mas vá e não peque mais. Vai e não peque mais. Essa mulher foi pega em adultério, mas na verdade tinha uma pegadinha aqui que queriam fazer com Jesus. Mas a condição, ele coloca uma condição, amados, que ele também não condenou, mas ele afirma, fala para ela: não peque novamente. Não peque novamente. Amados, que essa palavra, ela possa servir em nossos corações. Primeira, como a gente falou, não somos melhores do que ninguém, somos todos iguais diante de Deus. Todos iguais. Não tem nem mais nem menos. Todos somos passíveis ao erro. Todos podemos errar por causa da nossa fragilidade, por causa, como Paulo fala, do pecado que habita em nós. Mas que nós sejamos espirituais. Como nós vimos no fruto do amor, que sejamos, que possamos amar, que possamos ser diante de todas aquelas, do que Paulo ele fala, diante do fruto, que isso possa ser verdade em nossas vidas, e que nós possamos realmente sermos diferentes e fazermos diferença, aonde quer que a gente possa ir. Vamos orar, meus amados? Pai eterno, nós te louvamos e agradecemos pelo teu cuidado, Senhor, com cada um de nós, revelando o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Que possamos cada vez mais obedecer ao teu ensino, que sejamos pessoas cheias do teu Espírito, que sejamos aquele que, por amor ao Senhor, sermos agente de reconciliação do caído para contigo. Livra-nos, Senhor, da vaidade, livra-nos, Senhor, da soberba, e que possamos amar uns outros, reconhecendo que somos iguais diante de Ti, Senhor. Todos necessitamos da Tua graça e da Tua misericórdia. Abençoa a Tua igreja, Senhor, que possamos ter uma semana cheia do Teu Espírito, Senhor, que possamos rever as nossas vidas, Senhor, para que cada vez mais possamos ser sal e luz neste mundo caído. E nós oramos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, amém e amém.